Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rafael Ribeiro aqui na área e nesse vídeo de agora a gente vai fazer aí a resolução da prova do nível 4 do ano de 2024 da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Se você for estudante do nível 1, nível 2 ou do nível 3, fica tranquilo, a gente vai também produzir vídeos aí para o seu nível. Esse aqui especificamente é para o nível 4, tudo bem? Então, como eu coloquei nas orientações, a melhor forma de você estar estudando para a prova da OBA é, com certeza, você estar fazendo a resolução das provas antigas, né? A prova da OBA ela já foi uma prova muito temida aí por todo mundo, era uma prova bastante complicada, mas hoje em dia ela deu uma facilitada. Obviamente que o nível 4 é o último nível, não vai ser todas as questões que vão ser fáceis, a gente vai ter aqui questões que são difíceis. Um dos agravantes, na minha opinião, é a questão dos números, né? Nós temos aí alguns números quebrados nas questões de cálculo, e aí você tem que fazer essa conta na mão, né? Porque não pode usar a calculadora. Mas, assim, não é nada impossível, não é nada de outro mundo. E aí, vamos começar, né, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo, vou diminuir aqui a minha câmera. E aí, essa daqui, pessoal, é a cara da prova da UBA, né? Quando você receber a prova, ela vai estar com essa cara aqui. Você vai ter que preencher esses dados aí, né? Tem algumas informações aqui que são até um pouco irrelevantes, tá, pessoal? Você vai preencher aqui o que você souber, né? O que vai importar para a gente aqui vai ser o seu nome e, e principalmente ali informações sobre a sua turma e a sua unidade para a gente poder estar fazendo aí o lançamento da sua nota, certo? Então aqui, ó, a prova ela vai vir toda pontuada, ó. Então tá aqui a questão número um, vem a pontuação, vem o espaço aqui para você fazer o cálculo. A mesma coisa aqui na questão número 2 e a mesma coisa aqui na questão número 3 e por aí vai, tá, pessoal? Ela é uma prova que ela vem colorida pra gente. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que, olha só, eu deixei o meu nome inscrito aqui sem querer, estava fazendo uns testes, pessoal. Então eu não tenho certeza se a gente vai fazer a impressão colorida, mas a gente não precisa das cores aqui para poder resolver a prova, tá, pessoal? Se a prova estivesse em preto e branco, ela seria também tranquilamente aí resolvível, tá? Então, estou passando aqui por toda a prova. Então, independente aí de você ser do primeiro, do segundo ou do terceiro ano do ensino médio, você vai fazer essa prova aqui. Essa prova ela é para todos do nível 4, tá, pessoal? Nível 4, lembrando aí, engloba todo o ensino médio, né? Então, a prova ela tem aqui 10 questões. E aí, se você nunca havia feito a prova da OBA, essa é a cara da prova da OBA, tudo bem? E aí, vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a fazer a resolução dessa prova. Vou tentar ser o mais breve, curto possível. E aí, se você tiver tido qualquer dúvida em alguma questão que eu tiver resolvido aqui, você pode estar procurando aí nos comentários, tudo bem? Vamos lá. Então, vistos da questão número um, né? Vistos da Terra, o tempo decorrido para que planetas retornem à mesma configuração no céu é conhecido como período sinódico. No esquema a seguir, fora de escala, temos que no t igual a zero, Marte está em oposição. Então aqui, né, na primeira imagem, né, pessoal, a gente consegue visualizar aqui que Marte está em oposição. O que que isso significa? Que Marte está escondido ali em relação ao Sol, né, pessoal? Está em oposição aí de fase. Devido à diferença entre dois períodos orbitais, o período da Terra é mais curto, uma nova oposição de Marte só acontecerá cerca de 780 dias depois da primeira. Então é o seguinte, né, pessoal? A Terra, ela tem um período orbital de 365 dias, né? Enquanto que Marte tem 470 e uns quebrados, se eu não me engano, né? Então a Terra ela se movimenta aí um pouco mais rápido, né, do que Marte. Então é isso que ele está comentando aí, que vai demorar mais de um ano, né? No caso, 780 dias para a gente ter uma outra oposição. Na verdade, são quase 2 anos aí, né? Então, o período sinódico pode ser calculado através da seguinte fórmula. Aí nós temos 1 sobre S, que é o período sinódico, é 1 sobre P1 menos 1 sobre P2, onde P1 e P2 são os períodos orbitais dos planetas em questão, né? E aí o P1 vai ser sempre o valor menor em comparação com o P2. No nosso exemplo, aí ele faz, né? Um sobre o sinódico seria um sobre a Terra, menos um sobre Marte. Vocês conseguem perceber aqui que ele respeitou a relação, né? Eu errei muito o período de Marte, hein, pessoal? Falei 480, não sei de onde eu tirei. O período de Marte, 680.
Então, o período aqui da Terra 365 é o menorzinho, que no caso é o P1, e o de Marte 687 é o P2. Aí, quando ele terminou aqui a operação, deu 780 dias, né? Que é o que ele já havia achado ali. Opa, é o que ele já havia achado aqui na imagem, né? Então, ó, considere agora um asteroide no cinturão principal de asteroides localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter, cujo período orbital seja de 6 anos, né? Assinale a opção que traz o intervalo de tempo entre duas oposições consecutivas desse asteroide. Ok, vamos lá. Você vê aqui a informação, né, pessoal? Registra abaixo a sua resolução. Essa informação é mais uma informação importante aqui para vocês que estão fazendo aí o nível 4, né? Vocês, a depender da nota de vocês, vocês podem estar participando das seletivas internacionais, né, pessoal? Então é o seguinte, né? Se você for bem na prova da OBA, você pode ser selecionado para participar de uma Olimpíada Internacional representando o Brasil. Só que para isso, eu preciso ficar com a sua prova. Eu não, no caso, no colégio que a gente precisa reter a sua prova, e é crucial que a sua prova esteja com cálculos, né? Porque aí no momento que for fazer essa seleção lá dos alunos que vão ser selecionados para as Olimpíadas Internacionais, a gente envia essa sua prova com os cálculos, né? Então, informação importante é você deixar todos os cálculos na sua prova. Pessoal, então eu vou reproduzir essa formulinha do 1 sobre S igual a 1 sobre P1 menos 1 sobre P2 aqui, tudo bem? 1 sobre S é igual a 1 sobre P1 menos 1 sobre P2. Bom, eu acho que não temos muita informação aqui nesse texto, né, pessoal? A prova da OAB é bem interpretativa, assim, você tem que tentar tirar o máximo de informações do texto. Eu vou utilizar, pessoal, o meu P1 como sendo o da Terra, porque é mais fácil. Porque eu já sei que a Terra demora 1 ano para dar uma volta em torno do Sol, né? Ou seja, por consequência, o meu P2 vai ser o do asteroide, né? Que é de 6 anos. Ah, professor, como é que você chegou nessa informação? Pessoal, o asteroide ele está lá no cinturão principal de asteroides. Está entre Marte e Júpiter, né? Ou seja, o que que isso significa? Que com certeza o período orbital dele vai ser maior que o da Terra. E aí, inclusive, o texto trouxe essa informação, né? Que é de 6 anos. Então, a gente poderia tranquilamente usar o P1 como sendo 1 ano e o P2 como sendo 6 anos. Ah, professor, lá na resolução, né, aqui no texto, o texto usou dias. Tem que transformar para dia? Não precisa, tá, pessoal? Porque os dois estão em anos e as alternativas das respostas, se você der uma olhada, elas estão todas em anos. Então a gente pode usar isso daqui em anos tranquilamente, né? E aí agora é só substituir, pessoal. A gente vai ficar com o seguinte, ó, 1 sobre S, que é o que eu quero encontrar, né? Vai ser igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 6. Vamos continuar aqui, então, desse lado de cá. Eu tenho que fazer ali o MMC, né, pessoal? Entre 1 e 6 fica fácil, que vai ser o próprio 6. Aí depois você faz, ó, 6 dividido por 1 vai dar 6 vezes 1, 6, menos 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 é o próprio 1, né? Então, 1 sobre S vai ser igual a 5 sobre 6. Aí aqui, pessoal, como é que se diz? Faz do jeito que você quiser. Se você quiser multiplicar cruzado, se você quiser, enfim, pode resolver isso aí de qualquer jeito. Você tem que encontrar o S, né? Eu prefiro inverter, ó. Vou escrever assim, ó, S sobre 1, que aí eu inverto a outra fração também, vai ficar 6 sobre 5. E aí 6 sobre 5 é 1,2. 1,2 anos, né? No caso, 1,2 anos. É a nossa resposta aí, que está nos esperando ali, pessoal. Está nos esperando aqui na letra B. Tudo bem? Letra B é a resposta aí da questão número 1. Tudo bem? Vamos continuar, pessoal. Então, questão número 2 é Buis Beilout é o nome de uma cratera de impacto no lado oculto da Lua. O nome foi oficialmente adotado pela União Astronômica Internacional em 1970, em homenagem ao químico e meteorologista holandês Christoph Hendrik de... Nossa, que nome, hein? Buis Beilout, né? A observação dessa cratera foi relatada pela primeira vez em 1965 por uma espaçonave do Programa Espacial Soviético, a Zonde 3.
Na imagem A, vamos ter umas imagens ali, né, pessoal? A cratera Buies-Bellot com seu estranho formato oval e sua longa cordilheira central. Então, aqui tem a imagem. Na imagem B, temos o gráfico de um perfil topográfico altamente exagerado através da cratera nos sentidos sudoeste e nordeste, como destacado na imagem. Baseado nas informações, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha a opção que contém a sequência correta de F e V. Pessoal, então esse tipo de questão aqui também é muito comum na prova da UBA. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Estou gravando o vídeo aqui ao vivo e eu não sei. Ah, tá. Eu estou dando uma olhada aqui se o meu rosto estava cortando ali o meu cálculo, mas pelo visto não cortou. Então eu já sei até onde eu posso fazer o cálculo, tá? Mas enfim, voltando aqui, pessoal. Esse aqui é um tipo de questão muito comum na prova da UBA, para quem não tem conhecimento aí, onde você tem que julgar em verdadeiro ou falso e depois você tem que marcar ali qual é a sequência correta, né? E aí o que que acontece? Às vezes você erra uma ou duas aqui, né, pessoal? E aí você marca uma outra sequência ali. O que que acontece, pessoal? Cada uma dessas sequências aqui, ela vale uma determinada pontuação. Então, por exemplo, se você marcar a B ou a A e elas não forem as corretas, não significa que você não vai zerar. Pode ser que você ganhe alguma pontuação por você ter acertado uma parte da sequência correta. Tudo bem? Mas enfim, vamos julgar aqui os itens, né, em verdadeiro ou falso. E aí a primeira afirmativa fala para a gente o seguinte, ó. O piso liso da cratera está a cerca de 2,5 quilômetros de profundidade. Pessoal, para responder essa primeira afirmativa, você tem que dar uma olhada ali na imagem B, que é essa imagem que tem um gráfico. E o que que é piso liso da cratera, pessoal? Seria a parte plana da cratera, tudo bem? Então a cratera ela está mais ou menos aqui, ó. Deixa eu pegar. Ela está tipo aqui, ó. Essa é a parte da cratera, né? E aí, o que que é o piso liso da cratera? O piso liso da cratera, pessoal, é essa parte plana aqui da cratera. Nós temos dois pisos lisos aqui no caso, né? E aí, se a gente for comparar, ó, o piso liso está na profundidade, ó, bem nessa faixinha aqui. Se aqui é menos 2.000 e aqui é 3.000, pessoal, só pode estar realmente aí no 2.500, né, pessoal, que ele falou, ó, piso liso da cratera. Então, ele falou, na realidade, em quilômetros, né, galera? Eu estou julgando aqui em metros, mas aí eu acho que essa transformação é tranquila para todo mundo, né, pessoal? 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? Então, ó, o piso liso da cratera está a cerca de 2,5 km de profundidade? Sim, está verdadeiro essa primeira afirmação aí. Bom, segunda afirmativa, essa cratera pode ser observada da Terra através de um telescópio de médio porte? Essa é falsa, pessoal. Como é que eu sei disso? Se a gente voltar no texto, se a gente voltar aqui no texto, ele vai falar o seguinte, ó, que a cratera, vou procurar aqui, ó, tá até destacado aqui, ó, a cratera fica localizada no lado oculto da Lua, pessoal. O lado oculto da Lua, ele nunca é visível aqui da Terra, tá, galera? Não sei se vocês sabem disso, mas a Lua ela sempre está virada o mesmo lado para a gente, né? E o lado que a gente não vê é o lado oculto. Então, seria impossível visualizar essa cratera com um telescópio comum aqui da Terra, tá? Um telescópio de médio porte ali no caso, né? Não daria para visualizar essa cratera, só se mandasse uma sonda, como foi o caso aí do exercício, né? 3. O Sol estava nascendo para a cratera Buies-Bellot, então poucos dias depois que a imagem foi feita, o fundo da cratera ficou completamente na escuridão. Pessoal, esse item aqui tem uma contradição, né? Porque ele está falando que o Sol está nascendo. Então, depois de alguns dias, a cratera vai ficar na escuridão? Não faz sentido, pô, falso. Se o Sol está nascendo, ela tem que ficar mais iluminada. Então, né, não faz muito sentido isso daí. Quarta afirmativa, no perfil topográfico apresentado, a cratera está com cerca de 50 quilômetros de largura. Pessoal, então essa 4 quer saber o tamanho, né, a largura da cratera. Para fazer isso, o que que você vai fazer? Você vai comparar aqui, ó, esses pontos da cratera, daqui até aqui, ó, mais ou menos. Aí esse ponto aqui, ó, tá no 60 e esse ponto aqui tá no 10. Então, aproximadamente a largura dela realmente é isso. Se eu fizer 60 menos 10, né, pessoal? Vai dar aí aproximadamente os 50 mesmo. Então, essa quarta afirmativa aqui está verdadeira, está correta. E a última, né, no perfil topográfico apresentado, podemos ter cerca de 4,5 quilômetros de altura entre o piso e a borda da cratera. Bom, vamos. Agora, a gente tem que pegar o seguinte: a gente tem que pegar o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Então, o ponto mais baixo está aqui no
menos 2.500, né, que a gente já tinha falado, e o mais alto, ó, tá aqui no 2.000, né, pessoal? Então tá indo de 2.000 até 2.500 negativo. Se a gente colocar em módulo, já que é uma altura, vai dar realmente 4.500, né, pessoal? Que é os 4,5 quilômetros, né? Então mais uma que está verdadeira, tudo bem? Ou seja, a sequência é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos procurar aqui qual é. É a letra C, né, pessoal? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Está na letra C. Pessoal, olha só para a primeira a letra A, ó. Verdadeiro, falso. Aí depois ele começa a errar, né? Por exemplo, essa letra A, se você marcasse, como ela tem dois itens que estão certos, você ganharia 0,4, por exemplo. Aí a letra B, que tem três itens que estão certos, ela já ia valer, por exemplo, 0,6. Então, né, aqui, ó, aqui você ganha um ponto, aqui você ganha 0,4, aqui você ganha 0,6, aqui você ganha 0,2 e só aqui que você ganha 0,0. Então a prova da UBA ela é uma prova muito difícil assim que você tire zero, sabe? Pelo menos uns pontinhos você ganha mesmo não sabendo aqui exatamente a sequência correta, tá, galera? Então vamos lá, vamos para a questão 3, ó. Cometas periódicos ou cometas de curto período são geralmente definidos como aqueles que têm períodos orbitais de menos de 200 anos. Eles geralmente orbitam mais ou menos no plano da elíptica e na mesma direção que os planetas. Ao lado temos uma tirinha cômica com a conversa ao longo de décadas entre a nossa Lua e um cometa de curto período. Vamos ver. Oi, Lua, novidades? Nada. Cometa, existem pessoas sobre mim, que legal. Ah, em 1944, né, pessoal, a Lua era um sonho ainda, né? Aí em 1969, para quem não sabe, Apollo 11 já havia pousado na Lua, né? Levando lá o Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Em 1994, onde estão as pessoas? Foram para casa, elas devem voltar logo. 2019, voltaram? Não. E nem limparam a sujeira que deixaram, mal educadas. Então, a tirinha aí, pessoal, para quem não sabe, né, o homem foi à Lua em algumas missões Apollo, tá, galera? Foram 4 ou 5 missões que pousaram lá na Lua. Depois do programa Apollo, ele foi cancelado. É muito caro, né, galera, mandar pessoas para a Lua, né? Mas agora, 2025, aí, os programas espaciais, a corrida espacial está a todo vapor, agora com a presença de empresas, né, pessoal? Então, cedo ou tarde aí o ser humano ele deve retornar à Lua, né? Mas enfim. Ah, e só para terminar aqui, né, tudo que o ser humano levou para a Lua, né, pessoal? A maioria das coisas, no caso, o módulo lunar, por exemplo, que pousou lá com a Apollo, tudo isso ficou lá na Lua, né? Inclusive a bandeira lá dos Estados Unidos e tal, né, que foi o país aí que várias bandeiras na realidade, tá, pessoal? Porque a Apollo, as missões Apollo, elas pousaram em locais diferentes. Então essas coisas realmente ficaram lá, né? E aí acho que por isso que ela tá falando aí que não limparam a sujeira. Mas enfim, baseado nas informações fornecidas na tirinha, né? Assinar a opção que traz o valor do período orbital do cometa. Essa é bem tranquila, tá, pessoal? É só você pegar os anos aqui, ó, e subtrair 2 anos que sejam subsequentes, tá, pessoal? Então, por exemplo, vamos fazer desses dois que eu circulei. 1969 menos 1944. Então, ó, 1969 menos 1944. Isso aqui, pessoal, vai dar 25 anos. Ou seja, a resposta já está aqui na letra B, mas se você tivesse feito qualquer uma, ó, por exemplo, 1994 menos 1969, vai dar quanto? Vai dar 25. E se você fizer 2019 menos 1994, também vai dar 25. Então, é uma questão bem tranquila, só fazer a subtração aí que você encontrar, beleza? Bom, vamos lá. Questão número 4. Os pequenos corpos do sistema solar. Ah, eu tô lendo aqui achando que é o título, ó, pessoal, foi mal. Então, ó, os pequenos corpos do sistema solar, que são os asteroides e os cometas em geral, não têm fontes internas de energia e só são detectáveis por conta da radiação solar que eles refletem ou reemitem termicamente. Uma consequência desse fato é que a energia proveniente do Sol é também responsável em grande parte pelas temperaturas desses corpos. Para corpos sem atmosfera e sem fontes internas de calor, sua maior temperatura possível é obtida supondo-se o equilíbrio entre a radiação que eles recebem do Sol e a radiação que eles emitem para o espaço. O gráfico a seguir traz a maior temperatura que um pequeno corpo teria em função da sua distância ao Sol. As distâncias dos planetas ao Sol foram identificadas apenas como referência de posição, não tendo nada a ver com a temperatura média desses planetas. A partir das informações do gráfico, considerando que no vácuo o gelo de água sublima
passa do estado sólido para o estado gasoso a uma temperatura de 150 Kelvin, assinale a opção que traz a partir da órbita de qual planeta é possível encontrar gelo na superfície de um pequeno corpo sem atmosfera. Essa é bem tranquila, né, pessoal? Ele deu aqui os 150 Kelvin. O 150 Kelvin vai estar entre o 100 e o 200 aqui, né? Então, se eu puxar do 100 e o 200, ó, vai dar praticamente aqui no Júpiter, né, pessoal? E o Júpiter é a nossa resposta justamente aí. Então, essa daqui é bem tranquila, né? Era só você identificar ali que a temperatura era o 150 e aí conseguir ligar esse 150 até o planeta Júpiter, né, pessoal? Bem tranquilo aí, o exercício 4. Vamos continuar, chegamos na metade da prova, pessoal. Vou dar uma abastecida aqui na água e vamos continuar. Questão 5 está falando de relógio de sol, vamos ver. Um relógio de sol funciona com base no movimento aparente do Sol pela esfera celeste e no consequente deslocamento da sombra produzida por este quando incide sobre uma haste chamada gnomon. A sombra do gnomon, haste sobre o mostrador, indica as horas, tal qual o ponteiro de um relógio. Para funcionar adequadamente, é muito importante que o gnomon esteja paralelo ao eixo de rotação da Terra, ou seja, o gnomon precisa apontar para o polo celeste, visível no hemisfério no qual está o relógio de sol. Ao lado temos um relógio de sol do tipo equatorial, existem de muitos tipos, projetado para funcionar somente no hemisfério norte. Repare que a hora central do seu mostrador, o momento em que a sombra indica a passagem do Sol pelo seu ponto mais alto no céu, chamado de meio-dia solar verdadeiro, está indicado como 1 hora da tarde. Baseado em seus conhecimentos e nas informações fornecidas, primeiro coloque então a mesma ideia aqui, né, pessoal? Colocar verdadeiro ou falso e depois marcar a sequência correta. Então vamos fazer aí a leitura, vamos ver qual que é a correta, tudo bem? Então, a primeira informação está falando o seguinte, pessoal. O gnomon de um relógio do Sol deve apontar para o equador celeste. Esse item aqui ele está falso e a gente vai matar ele pelo texto. Marcar aqui que está falso, porque lá no texto ele falou o seguinte, ó, que o gnomon desse relógio, olha só, tá bem aqui, ó, pessoal. O gnomon precisa apontar para o polo celeste e não para o equador celeste. Tudo bem? Então, essa daí ficou falsa. Esse relógio também irá funcionar no hemisfério sul. Essa daqui também está falsa e a gente também mata ela pelo texto. Temos aqui, ó. Tem um momento aqui do texto que ele fala que só funciona no hemisfério norte. Está bem aqui, ó. Ao lado temos a imagem de um relógio de sol do tipo equatorial projetado para funcionar somente no hemisfério norte. Então, esse relógio solar, pessoal, não vai funcionar no hemisfério sul. Tudo bem? Terceira afirmativa fala o seguinte, ó, seu mostrador foi corrigido para o horário de verão. Essa daqui está verdadeira, tá, pessoal? E aí a gente pode matar essa daí tanto pelo texto quanto pela imagem. Pelo texto a gente olha o seguinte, ó, repare que a hora central do seu mostrador, o momento, né, que a sombra indica a passagem do sol pelo seu ponto mais alto, chamado meio-dia. Meio-dia, pessoal, até onde eu sei é 12 horas, né? Só que ele está indicado como 1 hora da tarde, ou seja, está 1 hora é, atrasado, né? Ou seja, está 1 hora adiantada, tá, pessoal? Desculpa, está 1 hora adiantado. Ou seja, está ajustado para o horário de verão. Você pode olhar isso na imagem, ó. Você vê que o 1 é a posição central aqui, ó, comparada com o nosso gnomo, né, na imagem. Então, realmente aí está verdadeiro pela imagem, pelo texto, a gente consegue visualizar que esse relógio solar está ajustado aí para o horário de verão. Quarta afirmativa, seu mostrador indica que são cerca de 9 horas e 20 da manhã. Aí você tem que olhar aqui para a sombra. Olha a sombra aqui, ó, pessoal. Tá quase que no 9h20, tudo bem? Então, né, realmente está verdadeiro. Vamos considerar aí como sendo 9h20, tudo bem? E a última, em dias nublados, é impossível saber a hora por esse relógio. Isso está verdadeiro. E essa é muito fácil, né, pessoal? Isso é um relógio solar. Para ele funcionar, ele precisa do quê? Precisa do sol, né? Porque senão não vai ter sombra aqui para o nosso gnomo indicar quais são as horas, tudo bem? Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos verificar qual é a correta. E a correta está em qual? Falso, falso. É a letra D, né, pessoal? Letra D, falso, falso. E as três últimas verdadeiras aí é o nosso gabarito, tudo bem? Vamos avançar. Pessoal, não sei se vocês perceberam
Essa prova é dividida em astronomia e astronáutica. Tudo isso que a gente fez aqui até agora foi parte de astronomia, tudo bem? Tudo isso aqui é astronomia. Não chegamos ainda na parte de astronáutica. Estamos aqui na questão 6, é mais uma de astronomia. Aí quando chegar na 7, aí vai ser astronáutica, porque aí já vai falar da Voyager, tá? Vamos lá. Sabemos que a luminosidade L das estrelas é equivalente à potência das lâmpadas e não depende da distância delas até nós. Quando montamos o gráfico entre a luminosidade e a temperatura das estrelas, temos o que se conhece como diagrama de Hertzsprung-Russell. Esse aqui é o famosíssimo, tá, pessoal? Diagrama HR, tá? Ele serve aí para classificar as estrelas. Ele é uma ferramenta fundamental na astronomia para classificar e entender a evolução estelar. As estrelas são posicionadas no diagrama HR de acordo com sua temperatura superficial, pelo eixo horizontal, e a sua luminosidade pelo eixo vertical, revelando conjuntos estelares conhecidos como sequência principal, anãs brancas, gigantes e supergigantes, como em destaque na imagem. O Sol, por ter temperatura superficial de 6.000 Kelvin e luminosidade igual a 1, foi posicionado nas coordenadas 6.001, sendo classificado como uma estrela da sequência principal. Posicione e classifique 3 estrelas imaginárias. Antes de fazer isso, pessoal, quero só dar uma olhada com vocês aqui. Esse diagrama aqui é muito importante, tá, pessoal? Quem gosta de astronomia tem que saber ler o diagrama HR, tá? O diagrama HR é o seguinte, ó, eixo Y é luminosidade. Quanto mais para cima, mais luminosa é a estrela. Eixo X é temperatura. Quanto mais para a esquerda, mais quente vai ser a estrela. Lembrando que para as estrelas, a lógica, ela é ao contrário do que a gente pensa nas cores, né? As estrelas brancas e azuis são as mais quentes, enquanto que as amarelas e vermelhas são as mais frias, tá? Lembrando que frio para a estrela é só uma coisa relativa, né, pessoal? Porque a estrela mais fria do diagrama aqui deve ter uns 3.000 Kelvin, e 3.000 Kelvin é muito, né, pessoal? Mas enfim, pelo diagrama HR, pessoal, a gente também mata o tamanho das estrelas, tá? Quanto mais para cima ela estiver no gráfico, maior ela vai ser. Então, beleza, ó, gravou que para cima mais luminosa, para a esquerda mais quente e para cima maior, você já está sabendo identificar tudo aí no diagrama HR. Mas enfim, vamos posicionar e classificar essas estrelas aí, ó. E1, pessoal, vai ser 10.000 vezes mais luminosa do que o Sol e sua temperatura superficial é 5 vezes maior do que o do Sol. Vamos fazer essa continha aqui, tá? A luminosidade da E1, como é 10 vezes maior do que a do Sol, vai ser 10.000 L, 10.000 L. E a temperatura, como é 5 vezes maior que a do Sol, tem que fazer 5 vezes os 6.000 ali. Então vai ficar 10.000 L e 30.000 Kelvin, tá, pessoal? Se você fizer esse produto aí. Vamos já posicionar essa estrela, tá, pessoal? Essa estrela aí que a gente vai conhecer como estrela E1, ela vai estar posicionada mais ou menos aqui, ó, pessoal. Ó, 10.000 tá aqui, 10.000 tá aqui, né? O 10.000 de luminosidade. Agora tem que achar o 30.000 Kelvin, ó. O 30.000 Kelvin tá aqui. Então, ó, 30.000 vai ser mais ou menos aqui, ó. A estrela E1. Ou seja, é uma estrela da sequência principal, né, pessoal? Tá dentro da sequência principal. Beleza. E2 tem a mesma luminosidade que E1. Então, olha só, E2 também é 10.000, 10.000 L. E a sua temperatura superficial é 4.000 Kelvin. Beleza. Então, ó, vamos localizar agora a estrela E2. Então, E2, vou fazer de azul a E2. Ó, a E2 está na linha do 10.000, só que ela é bem mais fria. Ela tem 4.000 só de temperatura. Então, a E2 vai estar mais... Eu acho que a E2 está aqui, ó. Eu vou puxar uma linha aqui, pessoal, para ficar mais claro dessa linha do 10.000. Calma aí. Então, a linha do 10.000 é essa. Beleza, essa linha aí que eu fiz é a linha do 10.000. Fazer a E2 de azul. A E2, como eu desconfiei, vai ficar no grupo das supergigantes ali. Tudo bem? Aqui, ó, está localizada a E2. Beleza. E a estrela E3 tem a mesma temperatura superficial que a E2, ou seja, 4.000, e a sua luminosidade é 100 vezes menor que a do Sol. Então, ó, você tem que pegar o 1 e dividir por 100, que aí no caso, né, pessoal, vai dar 0,001. De qualquer maneira, pessoal, a E3 ela vai estar localizada bem aqui, ó. Vamos pegar a E3, ó. A E3 tem a temperatura de 4.000, ela vai estar localizada. Não vou me importar muito com essa posição dela, porque ela vai estar aqui, ó, dentro, de qualquer forma, ela vai estar dentro da sequência principal, tá, pessoal? De qualquer forma. Então, ó, fazer a E3, inclusive, de azul, de vermelho aqui, só para diferenciar as três, né, pessoal? Ó,
001, que é a luminosidade, e 4,5, que é a temperatura, E3 está por aqui, assim. Então, ó, E1, sequência principal, E2, supergigante, e o E3 também é sequência principal. Vamos ver o que que o texto vai pedir, ó. E2 é uma estrela gigante? Não, né? E2 é supergigante. E3 é a anã branca? Não. E3 é sequência principal. E1 e E2 são supergigantes? Não, também não, porque o E1 é sequência principal. E1 e E3 são sequência principal, é essa, né, pessoal? E1 e E3 são da sequência principal. Dei uma travada aqui, voltou. Eu já havia verificado, né, que E1 e E3 são da sequência principal, é essa daí. E a última letra E nada a ver, né, pessoal? Falou que E1, E2, E3 são da sequência principal, E2 não é, né, pessoal? Vamos avançar, meus queridos. Chegamos aqui à questão número 7. A Voyager 1 e a sua gêmea Voyager 2, lançadas em 1977, são as sondas espaciais em operação há mais tempo na história. Elas continuam funcionando mesmo depois de 47 anos no espaço. Recentemente, Voyager 1 ficou 5 meses sem enviar sinais para a Terra, mas engenheiros da NASA conseguiram corrigir o problema de comunicação com a espaçonave mais distante da humanidade no espaço. A velocidade da Voyager 1 em relação ao Sol é de cerca de 17 quilômetros por segundo, o que significa que em apenas um dia a sonda percorre cerca de 1 bilhão e 500 milhões, 1 bilhão e 500 milhões de quilômetros, né, pessoal? Sendo assim, assinale a opção que contém quantos quilômetros a sonda se afastou do Sol nesses 5 meses que a NASA percorreu a comunicação com ela, e ele pede para considerar um mês como tendo 30 dias. Essa daqui, pessoal, é literalmente regra de três. Olha só, é, em um dia, em um dia, essa sonda percorre 1 milhão e 500 mil quilômetros. Em 5 meses, pessoal, eu vou fazer aqui em cima, ó, 5 meses, para você descobrir em dias, é só você multiplicar por 30, né? Já que ele pediu ali em dias. Então, no caso, é, é isso mesmo, 5 meses vezes 30 vão ser aí 150 dias, né, pessoal? Aí você coloca aqui, em 150 dias, quantos, né, X quilômetros ela vai ter andado, né, pessoal? Então, na essência aqui, você tem que fazer o 150 multiplicado pelo 1 milhão e 500 mil. Isso aí vai dar, pessoal, 225 milhões de quilômetros. 6 zeros, né? Milhões de quilômetros. E aí, no caso, é aqui, né? 22,5 milhões de quilômetros. Pode ser sim, pode ser, opa, pode ser opa, desculpa, viajei, é 225 milhões de quilômetros mesmo. Eu não tinha visto outra alternativa aqui com 225. Tudo bem, pessoal? Então, essa daí é a nossa resposta, 225 milhões de quilômetros aí. Uma regrinha de três na questão 7. Bem tranquila, né, pessoal? Show de bola, vamos para mais um exercício aqui de astronáutica. Questão número 8, né? O foguete Starship da SpaceX é composto de dois estágios. O primeiro, chamado de Super Heavy, tem massa total de 3,6 milhões de quilos no momento em que seus 33 motores Raptor são acionados. O segundo estágio possui uma massa total de 1,4 milhão de quilos quando inicia a ignição de seus 6 motores Raptor. O Starship pretende transportar 100 mil quilos à órbita terrestre e reutilizar os seus dois estágios. No voo teste ocorrido em novembro de 23, os 33 motores do Raptor do primeiro estágio funcionaram por 2 minutos e 41 segundos, levando o foguete a 70 quilômetros de altitude. Nesse instante é iniciado o processo de separação entre o primeiro e o segundo estágio. Nesse voo foi utilizado pela primeira vez a separação a quente, que consiste em acionar os 6 motores do segundo estágio enquanto este ainda está acoplado ao primeiro estágio. Dessa forma, os gases expelidos pelos motores do segundo estágio empurram o primeiro estágio para baixo, conforme ilustrado na figura ao lado pela força F. Ok.
A partir de então, agirão sobre o segundo estágio a força de empuxo E2, resultante do acionamento dos 6 motores Raptor, além da força da gravidade. Sobre o primeiro estágio, atuarão além da força F, a força da gravidade, o empuxo de apenas 3 dos 33 motores Raptor, que continuam a funcionar para controlar o retorno à superfície terrestre. Em função da altitude na qual a aspiração ocorre, as forças aerodinâmicas foram consideradas desprezíveis. Ok. Pessoal, então esse exercício aqui está falando aí do motor do foguete Starship, né? Essa prova, ela aconteceu, pessoal, a prova do ano passado, eu acho que ela aconteceu antes, eu acho não, eu tenho certeza, que a prova foi em maio, e só em, se eu não me engano, outubro, ou foi em setembro, a Starship fez aquele pouso, ficou famoso aí, que o foguete voltou de ré, né, digamos assim. Então é muito provável, né, que a prova de vocês desse ano talvez traga algo sobre esse foguete que deu ré aí da SpaceX, tudo bem? Só pelas informações aqui do texto, pessoal, já estou chutando que essa daqui é provavelmente a questão mais difícil da prova, né? Vamos ver se é isso mesmo. 8, letra A. Utilize a segunda lei de Newton para calcular a aceleração A2 do segundo estágio no instante da separação. Para tanto, considere que a força empuxo dos 6 motores Raptor seja E2 igual a 1,2 vezes 10 a sétima newtons. Bom, vamos calcular. Pessoal aí que está no primeiro ano, vocês provavelmente estão aprendendo isso daqui ainda, leis de Newton, ou já aprenderam. Espero que já tenham aprendido, senão talvez vocês não vão entender nada. Mas enfim, vamos fazer essa 8A aqui embaixo. Eita, o espaço está bem pequenininho, hein, pessoal? Como aqui é um vídeo, eu posso apagar, né, pessoal? Então, eu vou fazer a 8A, depois eu apago, aí eu faço a 8B, depois eu apago e faço a 8C. Tudo bem? Então, é um vídeo. Aí, se vocês precisarem, vocês retornem e vejam, né, o cálculo das outras aí. Tudo bem? Bom, galera, para quem se lembra aí, a segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Deixa eu só dar uma dica já de astronáutica aqui para vocês, pessoal. Vai dar zero isso aqui, tá, pessoal? Porque é o seguinte, ó, no momento que o segundo estágio ele está no instante da separação, a aceleração vai ser nula ali, né, pessoal? Não vai ter aceleração. A gente vai ter que essas forças elas vão estar se anulando ali, né? Até porque se fosse um valor alto, né, de aceleração, o desenho ia ter vários fatores, né? O desenho não ia estar com eles dois juntinhos aqui. E outra, se o segundo estágio sai com uma aceleração altíssima, ele vai estar causando um desequilíbrio aqui no primeiro estágio e a SpaceX não ia conseguir fazer a captura, né, desse primeiro estágio, tá? Então, provavelmente essa aceleração aqui no momento da separação vai dar zero. A gente vai ficar entre a C e a D. Mas vamos calcular. Tudo bem? Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, pessoal, para o segundo estágio, a gente vai trocar por quem? A gente vai trocar por essas forças que estão aqui, ó. Que no caso, M2G, para quem não percebeu, é o peso do segundo estágio, esse aqui é o peso, e esse daqui é o empuxo. O empuxo, no caso, pessoal, o que que é empuxo? É a força com que os motores estão empurrando esse primeiro estágio para cima. Como uma força está para cima e a outra está para baixo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar uma como sendo positiva e a outra sendo negativa. Quem vai ser positivo e quem vai ser negativo? Vai ser o empuxo ou vai ser o peso? Pessoal, você vai, tá vendo a aceleração aqui, ó, A2 que a gente vai calcular, ela tá para cima. Então, as forças que estiverem para cima serão positivas e as forças que estiverem para baixo serão negativas. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, empuxo 2, porque estamos falando do segundo estágio, menos o peso do segundo estágio vai ser igual à massa do segundo estágio vezes a aceleração do segundo estágio, que eu quero calcular. Vamos já começar a substituir os valores. O empuxo do segundo estágio foi fornecido lá na letra A, na letra A, né? Tá lá 1,4. 1,4 vezes 10 a sétima. Então vai ficar aqui, ó, 1,4 vezes 10 a sétima, menos o peso do segundo estágio, é a massa do segundo estágio, vezes a gravidade, igual. Massa do segundo estágio, M2, ele deve ter fornecido aqui no texto. Deixa eu gravar aqui para vocês. Cadê?
Tá bem aqui, ó, pessoal. O segundo estágio possui uma massa total de 1,4, 1.400.000, né, pessoal? Vamos colocar isso em notação científica. Deixa eu escrever aqui. Aqui eu teria que andar com a vírgula, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então, essa massa, a massa 2 ali no caso, ela é de 1,4 vezes 10 a sexta quilogramas. Vamos lá. Então, vou escrever aqui, de novo apareceu 1,4. Ah, professor, pode cortar? Ainda não, cidadão, calma aí. 0,4 vezes 10 a sexta, vezes o A2 que eu quero calcular. Beleza. Não vou fazer nenhuma operação ainda, eu vou só abrir aqui, substituir os valores da força-peso, ó, vamos lá. 1,4 vezes 10 a sétima, menos a massa 2 é 1,4 vezes 10 a sexta, vezes a gravidade, que é 10, igual a 1,4 vezes 10 a sexta, vezes o A. Agora sim, ó, apareceu 1,4 em todos. Você pode cortar o 1,4. Pode cortar 1,4 de todos eles aqui. Aí eu vou ficar com 10 a sétima, menos, olha só, pessoal, 10 a sexta multiplicado por 10 é justamente quem, ó, 10 a sétima, igual a 10 a sexta vezes o A. Olha só o que eu falei para vocês, pessoal, 10 a sétima menos 10 a sétima vai dar zero. Ah, professor, o A está multiplicando por 10 a sexta. Beleza, pessoal, vou passar o 10 a sexta dividindo. Mas não posso dividir o número para os restos, né, pessoal? É zero isso daqui. A aceleração aqui dá zero. 8A, tudo bem? Tem que ser zero, tá, pessoal? Senão vai contra aí as leis da física, beleza? Então a 8A deu zero, beleza? Tira print aí dessa 8A porque eu vou apagá-la. Vou apagá-la aqui para que a gente possa fazer a 8B. Show de bola. Vamos continuar. Vamos ver o que ele quer aqui na 8B. Calcule a aceleração do primeiro estágio, supondo que no momento da separação o primeiro estágio tem uma massa total de 700.000 quilos e 3 motores Raptors ativos, correspondendo à força de empuxo de 7 vezes 10 a sexta. Considere ainda que a força F dos gases sobre o primeiro motor do primeiro estágio é de cerca de 80% da força de empuxo do segundo estágio, ou seja, 1,12 vezes 10 a 7. Então ele falou aí que na informação de porcentagem, já vi isso na prova da Uber, ele fornecia assim, uma porcentagem para você achar uma relação entre as forças, né? Isso é bastante comum, tá, pessoal? Então vamos lá, estou na 8B. Descer aqui, tá um pouco difícil, tem hora que trava aqui meu aplicativo, pessoal. E a aula tá sendo ao vivo aqui, tá, pessoal? Resolvendo a prova aqui para vocês. Não sou muito bom em gravar aula, não, tá, galera? Se tiver ficado ruim aí, vocês podem falar. Gente, de novo, segunda lei de Newton, né? A única alternativa aqui, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Qual é a diferença? Agora a gente está no primeiro estágio, não estamos mais no segundo estágio. E a ideia aqui é a mesma, tá, pessoal? Que eu tinha falado. Ó. A aceleração está para cima, então a força que estiver para cima é positiva. E essas duas aqui, ó, que é a F e a peso do primeiro estágio, elas vão ser negativas. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar empuxo do primeiro estágio menos peso do primeiro estágio menos F. Ah, professor, que F é esse? É porque é o seguinte, cidadão, o segundo estágio está subindo, empurrando o segundo para baixo. Ó. Por isso que aparece esse F aqui. Ó. Temos uma ação e reação acontecendo aqui. Tudo bem? Vamos ver os dados que ele deu. Ele deu o valor do E1, se eu não me engano. Deu o valor do E1. Ó. O E1 está lá na 8B, é 7 vezes 10 a sexta. Pessoal, como a gente já fez a 8A, eu sei que vocês já sabem que peso é massa vezes gravidade, então eu vou fazer diretão aqui. Essa massa, ó, 700.000, vamos colocar em notação também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, seria 7 vezes 10 a quinta, né? Vamos colocar diretão aqui, ó, o peso é 7, opa, o peso é 7 vezes 10 a quinta, vezes 10. Ah, professor, vai aparecer 7 em todos? Não sei, pessoal, ainda não fiz essa questão, vamos ver. Menos F, eu acho que ele forneceu o F, ó, não apareceu 7 em todos, porque o F tá com valor ali muito quebradão, ó, pessoal. O F é 1,12 vezes 10 a sétima. Igual aí a massa do 1, mais uma vez, 7 vezes 10 a quinta, vezes o A1, né? Agora a gente quer achar esse A1. Beleza, pessoal, vamos lá.
é o seguinte, pessoal, aqui eu tenho desse lado da esquerda da operação, eu tenho uma subtração já tô vendo o que que vai acontecer, olha só, pessoal, olha o que que vai acontecer. Vamos mexer só com esse cara que tá aqui, ó, esse cara que tá aqui no meio, tá, galera? Olha o que que vai acontecer. 7 vezes 10 à sexta, menos 7 vezes 10 à sexta, certo, pessoal? Porque 10 à quinta vezes 10 é 10 à sexta, menos 1,12 vezes 10 à sétima é igual a 7 vezes 10 à quinta vezes o A. Aí olha só que legal, pessoal. Vamos subir aqui um pouquinho, vou precisar de mais espaço aqui, puxar uma reta aqui. Esse cara vai cortar com esse cara, né? Ali, eles são iguais, né, pessoal? Vai dar zero. Então, do lado de cá só vai sobrar, ó, 1 menos 1,12 vezes 10 à sétima. E aí, olha só, pessoal, esse 7 vezes 10 à quinta, ele passa dividindo, ó, vai ser 7 vezes 10 à quinta igual ao meu A. E vamos achar aqui o A, tá, pessoal? Fazer aqui na calculadora para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Você tem que fazer essa conta aí na mão. 1,12 dividido por 7, tá, galera? Isso aí vai dar 0,16, beleza? Então, ó, negativo, no caso, não posso esquecer do sinal de negativo, é importante. 0,16 vezes 10. Pessoal, isso aqui é uma divisão de potências de mesma base, eu tenho que fazer 7 menos 5, vai ser 10 ao quadrado. E aí, no caso, eu vou achar menos 16 inteiro aqui, né, pessoal? Menos 16 metros por segundo ao quadrado é a resposta dessa daqui. Então, pessoal, questão 8 bastante complicada, hein, galera? Quem aí fez essa provinha tava enrolada. A questão 8 aí era uma questão complicada. Pessoal, olha só, vamos ver se já dá para marcar? Já dá para marcar, ó. A resposta aqui obrigatoriamente tem que ser a letra C, né, pessoal? Porque lembra que eu tinha achado lá que a primeira aceleração era zero e a segunda aceleração aqui deu zero, deu menos 16, né? Então, tem que ser a letra C. Vamos ver a 8C só para bater tudo certinho aqui, tá, pessoal? Calcule a aceleração relativa a 2 menos a 1 no instante do início da separação. Assinale a alternativa que contém as respostas, né? Pessoal, então, dá para fazer essa 8C bem aqui em cima, que é só fazer o A2 menos o A1. Essa daqui que eu achei, inclusive, eu não estava usando o índice, mas esse aqui é o A1, tá, pessoal? Então, ó, a aceleração relativa é só fazer A2 menos A1, ele forneceu essa relação para gente. Então, a aceleração relativa vai ser o A2 tinha dado zero, menos o A1, que é menos o menos 16. Então, a aceleração relativa é 16 metros por segundo ao quadrado, positivo, né? Então, essa letra C aí era mais tranquila. Tranquila, assim. Depois de fazer a e a B, né? Tinha que fazer essa daí. Beleza. Continuando, pessoal. Vamos lá. O vídeo está ficando longo, pessoal. Mas aí você coloca no vezes 2 do YouTube aí que dá certo. Tudo bem? Questão número 9. Desde o início da era espacial, em 1957, a humanidade já enviou centenas de espaçonaves não tripuladas para explorar o sistema solar. Atualmente existem duas delas em órbita do Sol, a norte-americana Parker e a europeia Solar Orbiter. A sonda Parker foi lançada ao espaço em 12 de agosto de 2018 pelo foguete Delta IV Heavy, ingressando em órbita solar em 19 de janeiro de 2019. Ao passar pelo planeta Vênus, que é o ponto 2 da figura, a sonda Parker realizou sua primeira manobra assistida por gravidade, flyby, tema de uma questão da UBA em 2018. Como resultado dessa manobra, a Parker teve sua velocidade aumentada e seu periélio, que é a distância mínima ao Sol, diminuído. Ao longo de seus 7 anos de operação, a sonda Parker realizará 24 órbitas ao redor do Sol, com 7 passagens próximas de Vênus. Ao final desse processo, seu periélio será reduzido para 6 milhões de quilômetros. Em seu último periélio, a Parker tornar-se-á o objeto mais rápido feito pelo homem. Nesse exercício simplificado, calcularemos o valor dessa velocidade. Eita, pessoal, as questões de astronáutica são sempre as mais difíceis, né? Então, aqui, ó, vamos ter que calcular a velocidade dessa sonda. Provavelmente vai ser uma questão bastante complicada de fazer. Mas vamos lá. Para tanto, considere uma das órbitas elípticas que a sonda Parker descreve ao redor do Sol. Nessa órbita, tem-se que o valor do princípio, tem-se que vale o princípio da conservação de energia com a soma da energia cinética da potencial sendo igual à mecânica. Ok. Aí está aqui as imagens que ele estava falando, né, pessoal? A sonda Parker usou o planeta Vênus, né, a órbita de Vênus aí como um estilingue gravitacional, né, pessoal, para poder chegar na órbita do Sol. E aí vem as perguntas. Calcule a energia potencial gravitacional da sonda Parker no periélio de sua última órbita. Para isso, utilize a fórmula
Energia potencial é igual a menos ms, onde ms é igual a 600 quilos e a massa da Parker. Ó, eu achei que ms ia ser a massa do Sol. E aí eu estava estranhando ms ser 600 quilos, mas é a massa da sonda Parker, ok. M é a massa do Sol, G é a constante gravitacional, D é o menor periélio de todas as órbitas. Para simplificar seus cálculos, ele já está dando M vezes G para a gente, ó, pessoal. Foi bacana aí a prova da UBA. Deu a fórmula e ainda deu o valor de M vezes G, né? Dá 1,27 vezes 10 elevado a 20. Temos que calcular a energia potencial gravitacional na 9A. Ó, tem espaço aqui embaixo, pessoal. Vamos fazer aqui embaixo, 9A. Opa, tô na forma aqui ainda. Deixa eu voltar aqui. Então, 9, letra A. Deixa eu anotar os dados aqui, né, pessoal? Primeiramente que ele deu uma fórmula pra gente, né? Deixa eu voltar aqui na fórmula. Só se descer aqui, tá, pessoal? Deu uma travada aqui de novo no nosso programa, voltou. Então, a energia potencial é menos ms vezes mzão vezes gzão dividido pelo d, que é o periélio. Se eu não me engano, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Perfeito. Temos o ms, vou anotar os dados aqui. O ms é 600 quilos. Temos o valor do produto entre M e Gzão, isso aí vai ajudar muito a gente. Ele falou que é 1,27 vezes 10 elevado a 20. Não vou colocar essa unidade de medida aqui, pessoal, vai dar trabalho demais. E o D, pessoal, o D tem que ter sido dado no texto, né? Cadê o D? O D tá aqui, ó, pessoal. Seu periélio, pediu o menor periélio de todos, tá aqui, ó, 6 milhões de quilômetros, tá, pessoal? Então, o D é 6 vezes 10 a sexta quilômetros. Só que olha só, pessoal, tá tudo no SI. Eu não posso usar quilômetro, tenho que usar metro. Então, você multiplica isso aí por 1.000. É 6 vezes 10 a 9 metros que você tem que usar no D, tudo bem? Agora é só substituir. Vamos lá, galera. Menos o ms, menos 600, vezes 1,27 vezes 10 elevado a 20, dividido por 6 vezes 10 a 9. 600 simplifica com 6, dá 100. Então, essa energia potencial, lembrando que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né, pessoal? Então, vai ficar, ó, 1,27. Vamos operar todas essas potências de 10. Ó. 10 a 20 dividido por 10 a 9 dá 10 a 11, né, pessoal? Porque subtrai. E aí, quando eu for somar ali com 10 ao quadrado, vai dar 10 elevado a 13 joules. Tudo bem? Essa é a resposta aqui da letra A. Pediu para a gente calcular a energia potencial. Foi isso aqui que a gente achou. Show de bola, 9 letra A já foi. Vamos para a 9 letra B, que é onde provavelmente ele vai pedir a velocidade. Ele falou lá no texto, né, galera? Que pedir para a gente calcular essa velocidade. Vamos ver. E tá aqui nas alternativas uma velocidade. Aqui, né, pessoal, não dá para marcar a certa ainda, porque eu estou na dúvida entre a B e a D. Tudo bem? Então vamos ver. Como ele falou que eu vou achar a maior velocidade do objeto aí, provavelmente é a B, né? A D, né, pessoal? Que tem 200 km por segundo ali. Mas vamos calcular. Ó. Calcule a velocidade da sonda Parker no menor periélio de todas as órbitas. Para isso, considere a energia mecânica igual a tal. E ele deu a dica, ó, a energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Pessoal do primeiro ano vai aprender isso aqui ainda, tá, pessoal? Isso que é conceito de energia. Você vai aprender que energia mecânica é a soma da cinética com a potencial e você vai aprender também que a fórmula de energia cinética é justamente essa que ele acabou de fornecer para a gente, tudo bem? Então, ó, na nova letra B, eu tenho que fazer o seguinte, ó, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Energia potencial eu acabei de achar na letra A. Energia cinética, eu vou substituir a fórmula, deixa eu escrever aqui rapidinho, pessoal, que energia mecânica é igual a, ele forneceu lá, né? Energia mecânica é menos 7 vezes 10 a 11. Menos 7 vezes 10 elevado a 11 joules. Energia cinética, nós vamos substituir por ms vezes v ao quadrado sobre 2. E aí, beleza, a potencial eu acabei de calcular. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 7 vezes 10 elevado a 11 é igual
MS, pessoal, já vamos substituir, você já sabe que é 600, né? Já sabemos que é 600 vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 menos, por que que eu estou botando menos aqui? Porque eu já sei que a minha energia potencial tinha dado negativa, tinha dado 1,27 vezes 10 elevado a 13. Ok, vou passar então os números para um lado, deixar as letras do outro, né, pessoal? Vai ficar assim, ó, menos 7 vezes 10 elevado a 11 mais 1,27 vezes 10 elevado a 13 tem que ser igual a 600, não, 300, né, que eu já vou dividir aqui, tá, pessoal? 300 com 2, 300 multiplicado por v ao quadrado. Pessoal, não posso fazer essa operação aqui, ó, porque esse cara está elevado a 11 e esse cara está elevado a 13. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu vou deixar os dois elevados a 11. Para isso, ó, eu vou pegar essa vírgula que está aqui no 1,27, vou passar ela para a direita duas vezes. Que aí eu vou ficar com o seguinte, ó, eu vou trocar o lado aqui também para ficar mais bonitinho, tá, pessoal? Vou inverter a ordem dos números. Vai ficar assim, ó, 127 vezes 10 a 11 agora, porque eu andei para a vírgula, né? Menos 7 vezes 10 a 11 também, igual a 300v quadrado. Agora sim eu posso subtrair o 127 do 7, porque eles estão com o mesmo expoente. Que aí eu acho, ó, 120 vezes 10 a 11 igual a 300 multiplicado por v quadrado. Passo o 300 dividindo, né, pessoal? Vou ficar com 120 vezes 10 a 11 dividido por 300 igual ao meu v ao quadrado. E aí, vamos lá, vamos fazer essa divisão, tá, pessoal? 120 dividido pelo 300, você pode ali simplificar um dos zeros, se você quiser, para ficar mais fácil a conta. O v quadrado, pessoal, seria 0,4 vezes 10 a 11. Beleza. Vamos deixar os dois números aqui inteiros, tá? O número 4 inteiro, tá, pessoal? Vai ficar 4 se eu estou andando com a vírgula para a esquerda. Ele, para a direita, desculpa, ele diminui o expoente. Então, fica 10 elevado a 10. Beleza. Tem que tirar a raiz disso aqui. V seria a raiz de 4 vezes 10 a décima. Raiz de 4 é 2, né, pessoal? 2. E raiz de 10 a décima é 5. Então, fica 2 vezes 10 a quinta metros por segundo. Só que como está em metros, você tem que passar para quilômetros, né? E aí, para passar de metros por segundo para quilômetros por segundo, você divide por 1000. Ou seja, eu vou escrever aqui do lado, tá, pessoal? Ficaria com V igual a 2 vezes 10 a terceira, a segunda, desculpa, quilômetros por segundo, se eu dividir por 1000. E aí, equivalente a 200 quilômetros por segundo, né, pessoal? Então, questãozinha aí bem difícil, bem chatinha, tem que fazer vários cálculos e tem várias também manipulações matemáticas, né, que você tem que fazer. Então, realmente, como eu havia previsto, a resposta é a D, né, pessoal? Porque ele falou a maior velocidade, eu só chutei, tá, pessoal, aquela hora. Sinceramente, eu gosto muito, né, de astronáutica, mas eu não sei todos os objetos que o ser humano já lançou. Eu sei que realmente a Parker é o mais rápido, mas eu não fazia ideia que chegar a 200 quilômetros por segundo, tá? Então foi aí 9, letra A e B. Finalmente, pessoal, vamos terminar. Chegamos na 10. Vamos lá, vamos lá. Então, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, utiliza imagens de satélite para estimar o desmatamento na Amazônia. A figura abaixo mostra a evolução do desmatamento nos últimos 6 anos, bem como a quantidade de multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Os levantamentos são realizados entre agosto de um determinado ano e julho do ano seguinte. Sendo assim, entre agosto de 2020 e julho de 2021, foi desmatada uma área de 13.038 quilômetros quadrados. Nesse mesmo período foram aplicadas aí 1.964 multas pelo IBAMA, baseado nas informações fornecidas, né? Primeiro coloque V ou F, né? E depois. É a mesma coisa aqui, pessoal. Então vamos lá, essa daqui é tranquila, porque é só fazer a análise gráfica, né, pessoal? Então, ó, o período entre agosto de 2019 e julho de 2020 representou o maior período de desmatamento. Vamos ver, pessoal. Agosto de 2019 e 20, maior desmatamento não, né, pessoal? O maior desmatamento é esse aqui, ó, 2020 e 2021, né? Você tem que buscar ali a maior coluna.
né, de desmatamento, né? Então não é 19 e 20, é 20 e 21. Então tá falsa daqui, essa primeira, tá, galera? Tá falsa. Segunda, em relação ao período anterior, a quantidade de multas emitidas pelo IBAMA mais do que dobrou em 22, 23. Vamos ver, pessoal. Olha só, 22, 23, 5 mil multas, 21, 22, só 2.500. Então, realmente, se você for fazer a conta aí, dobrou, né? Mais do que dobrou, no caso, né, que ele falou aí. Então, tá verdadeiro. O estado do Alagoas possui uma área de 28 quilômetros quadrados aproximadamente. O total da área desmatada nos últimos 6 anos é equivalente a 3 vezes a área de Alagoas. Pessoal, esse daqui você tem que fazer o seguinte, né? A terceira. Os últimos 6 anos, né? Então ele tomou como referência em dois. Tem que fazer todos aqui, tá, pessoal? Então você tem que fazer 9 mil, mais 12 mil, mais 13 mil, mais esse valor aqui. Enfim, tem que fazer essa continha. Quando você fizer isso daí, você vai verificar que isso daqui está falso, tá, pessoal? Essa é bem tranquila. Fazer essa conta aqui não, vou deixar para vocês fazerem, tá? Em relação ao período anterior, a taxa de desmatamento no período 22 e 23 caiu 22% aproximadamente. Bem tranquilo também, pessoal. Você tem que pegar aqui o seguinte, ó, tem que ver que foi 11 mil e caiu para 9 mil. E aí, se você fizer a conta aí da porcentagem, vai dar justamente aí 22% aproximadamente, tudo bem? E a última, a taxa de desmatamento decresce na medida que as multas do IBAMA crescem. Isso aí está certo, né, pessoal? Você pega pelo ciclo 22, 23, onde você teve mais multas e, por consequência, uma área desmatada aí menor, né, pessoal? Então, essa última ficou verdadeira. Então, a nossa sequência aqui foi falso, verdadeiro, verdadeiro. Resposta está nos esperando aqui na letra C. Senhores, deixa eu dar uma aumentada aqui na minha tela novamente. É, Foi isso aí, resolução da prova de 2024 da UBA. Essa é uma prova, como vocês perceberam aí, na minha opinião, relativamente tranquila. Os exercícios de cálculo, tirando aqueles da primeira lei de Newton lá, da segunda lei de Newton, quer dizer, eles eram até que tranquilos. Ele forneceu, né, a fórmula nesses exercícios de cálculo, só nessa mesmo que a gente tinha que saber ali os conhecimentos de segunda lei de Newton. Tudo bem? Então, galera, é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida que você tiver tido sobre a resolução dessa prova, manda aqui nos comentários. Eu não posso garantir que eu vou conseguir gravar mais resoluções, mas a gente está disponível aí para tirar dúvida e na prova, no site da OBA, pessoal, você encontra todas as provas e resoluções, beleza? Então, continue estudando para sua provinha aí, beleza? Pessoal, bons estudos, tamo junto e até mais.